Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E o que me deixa são todo o programa é a presença da gloriosa Josiane Freitas, que é um colírio para os meus olhos. Seja bem-vinda, Jo. Olá, Ivan. Como sempre, ela faz aquela abertura contagiante, ela adora quando eu elogio ou faço algum gracejo com ela. E também está nos acompanhando hoje. Eu não falei olá para os ouvintes, você não deixou nem eu acabar de falar. Agora você está impedida, porque seu oi foi muito murcho. Olá, ouvintes, espectadores, galera Mentes em Foco. Vamos aí para mais um episódio. Mudou muito a animação do... Sim. Muito mais simpática com os ouvintes do que com você. Pra variar. Farpas no início do programa. Já viram que o programa hoje promete. E tão simpática e animada quanto a Josiane Freitas é a nossa inteligência artificial sempre presente, Maju. Saudações, seres humanos. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações, perfixconsultoria.com.br e Nossa Casa Café, NCC. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Aliás, esse café que tanto nos dá energia e vitalidade para produzir esses programas para vocês. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos. Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. E Jo, hoje o nosso papo é sobre liderança com o nosso amigo Henrique Medeiros. Ele que é natural de Fortaleza, escritor, fundador da FCVC, Fome com a Vontade de Comer, consultoria especializada em unir pessoas e conhecimentos com foco na formação de líderes. Seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado pela sua presença e participação conosco hoje. Eu que agradeço, Ivan, aqui pela presença. Boa tarde e estou aqui à disposição de vocês para o que vocês entender e ser necessário aqui responder sobre liderança. Olá, Henrique. Seja bem-vindo ao nosso caótico podcast. Hahaha. Pra quem pegou a referência, bora pro papo. Obrigado, Maju. Bem-vinda você também. Prazer em conhecê-la. Todos aqui. Muito bom. Hoje o nosso papo tá... Hoje o papo tá elevado. Só pelo vocabulário. Eu vou precisar de um apoio de vocabulário, dicionário hoje, né? Deixa eu fazer uma questão aqui antes de você falar. Olha só, o Henrique, ele é autor do livro Células Sociais não consigo nem falar. Eu falei que hoje o programa estava complexo. Caórdicas. Vamos falar no idioma paulistano, né? Caórdicas. Isso. Então, olha só. E este livro... ele trouxe para sortear aqui para os nossos ouvintes. Então, as 10 primeiras pessoas que comentarem no post do Mentes em Foco, lá no nosso Instagram, mentes.em.foco, irão concorrer ao livro. E quem vai sortear vai ser o Fábio? O Fábio, a equipe, enfim. Vocês sabem que o Fábio tem fama de que ele sempre ganha os sorteios que ele coordena, né? Não. Só que não. Você vem trazer uma pecuinha no Você meu traz negócio. a farpa, eu trago a discórdia. Sementes do caos. Henrique, olha, começa esclarecendo pra gente, por favor. Você é escritor, né? Esse livro, Células Sociais Caórdicas. O título me chamou bastante atenção, mas o que significa essa expressão? O que são células sociais caórdicas? Ok, vamos começar aqui pelo título do livro, né? Bastante importante. E eu vou começar pelo final. Essa palavra caótica, na verdade, ela é um neologismo e ela foi cunhada por uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Di Rock. Ele é o fundador da Visa, dos cartões Visa. Hoje ele não está mais atuando dentro da Visa, mas quando ele concebeu a Visa, ele imaginou uma empresa que funcionasse num modelo que ela pudesse transitar entre caos e ordem, mas sem que nenhum dos dois lados se sobressaíssem. Então essa palavra foi criada, na verdade, até em inglês por ele, né? Caótico. Então, na verdade, a gente tem aqui para trazer a fusão do caos e a ordem? Isso. Fusão do caos e a ordem, exatamente. Então, caótico é um termo... Então não é um termo talvez oficial da língua portuguesa, é uma expressão criada que representa
E como células sociais, agrupamentos humanos. Pode ser uma empresa, uma instituição. Exatamente. Grupos perfeito, humanos Ivan. que combinam caos e ordem. Perfeito. Acho que você já leu o livro. Acho que você deve ter já dado Estou preparado uma boa para começar a introdução zapeada. dele já, hein? Vamos lá. Por que os células? Porque a proposta que eu coloco no livro, como você bem colocou, é que a gente cria instituições ou até mesmo um indivíduo, pode ser uma pessoa sozinha, não tem problema, mas de um indivíduo passando por uma instituição ou por governos e a própria sociedade como um todo, que ela funcione num modelo que o nosso próprio organismo funciona, o nosso próprio sistema humano funciona. E como é? Nós todos temos diferentes órgãos, trabalhando em diferentes ritmos, com diferentes funções, mas todos eles têm a mesma missão, manter o nosso organismo saudável. Perfeito. E quem faz isso são as nossas células. Elas distribuem para o nosso organismo os nutrientes de forma não exatamente igual para cada região, mas com aquilo que cada pedacinho precisa para se manter saudável. Por isso que eu trouxe o conceito de célula para dentro do livro e esse conceito do funcionamento do nosso organismo, que eu entendo que se a gente replicar o funcionamento de como o ser humano funciona na sociedade, e novamente exemplificando essa coisa de a gente ter diferentes funções, diferentes ritmos, e isso não é ruim. A gente tem caos e ordem no nosso organismo ao mesmo tempo. Se isso nos mantém bem e sadios, por que a gente não consegue fazer isso na sociedade também? Eu ia pedir para você falar um pouco sobre isso. Por que combinar caos e ordem? E na verdade eles coexistem, né, de uma forma harmônica. Dá para equilibrar esse Porque processo? talvez o senso comum nos dissesse, né? Vamos fugir do caos e partir para a ordem. Por que combinar? Como isso? Por que combinar? Porque o D-Rock também ele percebeu uma coisa, que o nosso próprio sistema, o nosso próprio planeta funciona com mecanismos de caos e ordem. Nós não temos eventos que se repetem exatamente da mesma forma. Então, assim, o mundo ele tem momentos de caos, a própria natureza tem momentos onde ela se desconstrói para depois se reconstruir, né? Os oceanos não funcionam da mesma forma. Eu falo até no livro que todo dia as marés sobem e descem, mas elas não sobem exatamente nos mesmos pontos todos Perfeito. os dias, e às vezes sobem nos mesmos pontos. Então, assim, o nosso mundo, o nosso universo, ele já é caótico por natureza. Então, percebendo isso, ele viu, poxa, mas por que se a nossa própria casa funciona dessa forma, por que uma empresa não pode funcionar dessa forma também? Então, essa alquimia do caos e da ordem, ela é muito interessante. Deve ser desafiadora também, né? Sim. Conter o caos até o ponto em que ele é útil para a empresa. Exatamente. Eu digo assim, que muitas vezes o caos, a palavra caos como a gente imagina, ela pode ter alguns significados. Se a gente fala da guerra da Ucrânia e isola simplesmente a guerra, a gente vai ver que ali realmente é um conceito mais de caos, de desordem, né? E aquilo vai levar um tempo para ter algum componente de ordem. Mas o caos, ele não é necessariamente ruim. Ele pode ser um indutor de qualquer processo. Então, por exemplo, se um líder vê que alguém precisa de desenvolver alguma competência numa pessoa, ele vai gerar um momento de caos naquela pessoa. Enquanto ele estiver desenvolvendo a pessoa uma determinada competência, uma determinada habilidade, ele vai gerar algum desconforto que a gente pode chamar de caos. Então, o caos ele pode ser qualquer coisa que seja um indutor de mudança. Então, o caos é a criação de uma ruptura numa situação que está ordenada ou padronizada que você quer reconstruir. Perfeito, Ivan, perfeito, exatamente. Ele é um elemento que pode surgir a qualquer momento, tanto, como eu falei, no nosso universo, na nossa casa, no planeta, como dentro das instituições ou na nossa própria sociedade. Qualquer movimento de ruptura ou qualquer movimento onde você tenha, enfim, algo que vai colocar uma centelha para que aquilo seja tratado, isso é caos. E não é um caos ruim. E logo depois vai vir um processo de ordem, aquilo vai se acalmar e depois vai vir uma outra ruptura. E assim a gente fica balanceando.
O problema é quando isso se torna, tanto um lado como o outro, desproporcional ou assimétrico demais. Certo. Que é uma leitura que eu faço no livro, que hoje a gente está vivendo uma assimetria muito grande entre causa e ordem, principalmente dentro das organizações. Seria muito um extremismo, ou vai muito para um lado ou muito para o outro. Eu te diria que bem mais para o caos hoje. Bem mais para o caos. Embora ele seja esse indutor e um facilitador de mudança, mas assim, ele também, de forma muito exacerbada, ele vai causar bastante problema. E a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, inclusive hoje é o dia 28, né? É o dia que se celebra aí a data oficial para o Abril Verde, que é o mês... Pensei que hoje era o dia do caos. Falei, nossa, que data perfeita. Não, hoje é justo o dia, né? O dia que a Organização Internacional do Trabalho instituiu para se ter o olhar, o cuidado sobre a saúde dos trabalhadores, tanto a saúde física como a saúde mental. Certo. Então hoje é um dia realmente bastante importante para a gente falar desse assunto do caos e da ordem, principalmente quando dentro das organizações isso está desbalanceado e está fazendo com que pessoas adoeçam, pessoas sejam afastadas dos ambientes de trabalho. E o Brasil tem uma triste marca. A gente é o país cujo afastamento por transtorno comportamental ele está em terceiro lugar no índice de razões, né? Vamos falar assim. Então, você vê, não sei exatamente quais são os outros dois, muitos são acidentes de trabalho, mas o terceiro número de afastamento de pessoas dos ambientes de trabalho são por transtornos comportamentais, que é algo bastante grave. Significa que tem um caos muito forte ali dentro. Que é um processo muito intenso. Muito intenso. Eu estava de aqui caos. ouvindo o Henrique falar e estava pensando, né, que o processo da vida e tudo mais, né, o próprio caminhar nosso é um equilíbrio e desequilíbrio, né? Quando você troca o passo, a marcha, né, faz esse movimento no seu equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. E aí entra o processo do caos e ordem, né? Então, caos e ordem, caos e ordem. A capa é cheia de simbologias. Agora que eu acabei de ver a bicicleta. Não foi uma imagem aleatória A que você bicicleta escolheu, não né? é aleatória. A bicicleta é exatamente o que você comentou. Quer dizer, O equilíbrio pelo... é o equilíbrio dinâmico. O conceito da bicicleta, diferente de outros conceitos, é chamado de equilíbrio dinâmico. Perfeito. Que você, a cada momento que você movimenta, você vai colocando uma dose de equilíbrio dependendo da situação onde você está. Se você deitar muito para um lado, você vai precisar depois voltar mais para o outro. Se você descer um pouquinho, vai precisar só um pouquinho para o outro. Então, esse conceito de equilíbrio dinâmico, ele endereça muito bem o conceito que a gente está falando de caótico. É diferente de um processo estável onde a coisa está parada, né? Não, é um equilíbrio que ele é construído dinamicamente, pela sequência de alterações. No balanço, né? E a gente, assim, parando para pensar um pouco sobre nós, seres humanos, né? Eu acho que nós temos um processo que nem existe uma ordem, mas existe um caos muito grande que paralisa, que deixa estagnado. Mas o caos é tão grande que, assim, não sei se é chamado de zona de conforto, mas, assim, tô aqui, não tá bom, mas também não consigo sair de onde eu estou, né? Eu entendo que é um caos muito grande para essa saída, né? Ou a gente tem o caos mesmo, que já é mais barulhento, né? Que a gente já percebe olhando para os seres humanos. Então a gente tem aquela pessoa que você olha e não parece que tem um caos ali instalado. Sim. Ele é um caos que parece meio que controlado e ali. E a gente olha para outros seres humanos que você fala, não, ali existe um caos instalado. Um caos instalado. E aí essa questão que eu tô pensando aqui é quando você consegue olhar e identificar que o caos tá instalado, fica mais fácil o acesso para você, de repente, propor algum movimento para que equilibre ordem e caos. Sim. Quem não conhece, ou quem tá com o caos interno e aquilo tá fechado ali dentro, o acesso é mais difícil. Como que o líder pode ajudar, assim? Como que você vê o papel do líder? E quando fala líder, normalmente a gente pensa numa empresa, mas não necessariamente uma empresa. Sim. Pessoas que desempenham um papel de liderança. Papel de liderança pode ser em governo, né? Governo, Pode ser escola, instituições não governamentais,
da nossa própria casa. Isso. Eu falo que a gente exerce funções de liderança também, né? Temos essa arte de tentar organizar a nossa casa também como um líder faz dentro de alguma organização. A questão principal que eu vejo, como é que a gente pode trabalhar esse aspecto, é que a gente precisa primeiro entender um conceito do que é um líder, na verdade. Porque o que a gente vê dentro das organizações hoje que a gente chama de líder, na verdade é um conceito mais de chefe, que eu chamo no livro. Que é aquela pessoa que basicamente cobra as coisas, né, e mal acompanha, e depois aí a coisa vai começando a ficar de tal forma que tanto a própria pessoa que é o dito chefe, como a outra pessoa que é o liderado, não consegue mais nem conversar, né? Então, assim, o primeiro fator importante que precisa se entender é que um líder verdadeiro, ele trabalha muito com a comunicação, ele trabalha muito com ouvir o outro. Então, como é que eu vou entender se a pessoa está num processo de caos? Porque eu preciso parar para escutar. Vou falar aqui do ambiente corporativo, que é o que eu mais conheço, mas assim, isso eu faço todos os dias. Eu paro para escutar o meu colaborador, eu paro para entender a dor dele, seja muitas vezes até alguma coisa de aspecto pessoal que ele está passando, não tem problema. A gente está o tempo todo se comunicando e dizendo que caminhos que nós vamos percorrer para que ele não se sinta perdido, ou com a sensação de que muitas pessoas hoje falam dentro das empresas que elas não se sentem com um sentimento de pertencimento. As pessoas hoje estão dentro das organizações, elas não sabem o que estão fazendo ali. É impressionante, é o que eu mais escuto. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho a menor noção. Eu estou vindo porque eu preciso fazer uma atividade específica que me deram para fazer e eu vou receber um salário no final do mês. É mecânico, né? Então isso não é um papel mecânico de um líder, né? O líder precisa estar atento para ser o que eu chamo de facilitador. Esse é o verdadeiro papel do líder, é servir, ser um facilitador, estar aberto para escutar. E aí ele vai conseguir responder essa pergunta que você me fez, que é perceber se aquela pessoa está precisando de algum apoio, ou se ela está à beira do caos, ou está à beira de entrar na estatística do afastamento de trabalho por transtorno comportamental. Comigo já aconteceu isso, eu já passei por essa experiência. E foi daí que eu tive essa motivação maior de escrever um livro para falar sobre essas questões. Como gestor ou como... Como gestor. Como gestor. Como gestor. Como gestor. Porque, embora você seja gestor, você tem outros gestores. E outros, e outros, e outros. E essa cadeia de comando nas empresas que foca basicamente no capital. Aqui tem um espaço aberto para falar sobre isso. Eu não tenho nada contra o capitalismo, não tenho nada contra o ganho, mas quando ele passa a ser o único motivo de existência de uma empresa, Houston, we have a problem. Temos problema. Quando essa passa a ser o objetivo principal. O objetivo principal. E não é incomum que a maioria das empresas digam que se importam com os colaboradores, quando na verdade não fazem. É uma constatação triste, mas que a gente precisa dizer. Acho que se você perguntar, provavelmente toda empresa vai dizer me preocupo, né? Eu me preocupo. A prática efetiva, 100% das empresas se preocupam no discurso com os empregados, eu acho. Com os empregados. Mas na prática... Aí, como a gente chama na Rádio Peão, no cafezinho, as histórias que a gente escuta são outras. É um descolamento entre discurso e prática. Eu tava aqui, né, ouvindo... Eu gosto de fazer, ficar pensando um pouco. O Henrique disse assim, o líder precisa desenvolver a escuta, né, uma escutativa. Uma escutativa. Já dizia minha mãe, né, você tem 2 ouvidos e uma boca para você falar menos. Exato. E ouvir mais. Mas eu só tô aprendendo isso. Tô brincando. Porque eu gosto de falar bastante. Mas existe curso de oratória para você aprender a falar melhor, né? Com técnicas de oratória e tudo mais. Mas, assim, eu não conheço... Curso de ouvitória? De escuta, né? Talvez agora esteja surgindo aí algumas pessoas trabalhando esse processo como a escuta como uma técnica.
Mas até então a oratória é a técnica do líder, né? Então você vai ser um líder, então você precisa ter uma boa oratória para você conversar, a poder de argumentação e tal e tal. O Mindfulness traz acaba sendo o curso de escuta que a gente tem hoje é o Mindfulness, a meditação. Sim, eu acho que sim. Atenção plena, né? Atenção plena. Se traduz mas tem algumas pessoas que eu sei que já começaram a trabalhar um pouco mais da escuta ativa como técnica. Mas muito ainda, né, perto do que a gente tem de curso de oratória aí, então vamos falar de 1 a 2 pessoas trabalhando nesse processo de escuta, mas o restante ainda está no processo de oratória. E veja quanto é importante, na verdade, hoje a gente está falando, no meu ponto de vista, pelo que você trouxe, é muito mais importante a escuta do que a própria oratória. Do que a fala, perfeito. Como eu coloco no livro, o principal papel do líder é servir. É ser um facilitador. Então, se ele é um facilitador, ele vai ouvir muito mais o que as outras pessoas têm a dizer do que o contrário. Porque se ele for o indutor de todas as respostas, ele chegar ali e dizer, olha, vai ser isso, 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 é o que eu falei, você vai acabar virando o chefe. Então as pessoas não só não sabem o que estão falando dentro das empresas, como elas também se sentem extremamente incomodadas de não participar das decisões. Isso é um fato. Você não traz a pessoa para junto de si para tomar as decisões junto com você. E quem gosta de não estar dentro de um organismo e não ter um mínimo de poder de decisão sobre o que está acontecendo ali? Isso sendo replicado várias vezes vai fazer com que a pessoa, novamente, como a gente falou, tenha algum tipo de transtorno. E o líder precisa trazer a pessoa então para escutar, para dividir caminhos, por onde é que nós vamos. Eu tenho uma visão estratégica, mas vocês concordam? O que vocês têm a dizer sobre isso? Alguém tem uma ideia de como chegar lá diferente? Tem uma expressão que você utilizou que me chamou a atenção e me fez uma conexão com a fala da Jo. Você colocou o líder como indutor de respostas. Achei isso bem pertinente, porque quando a gente faz um curso de oratória, você está trabalhando a capacidade de convencimento, e isso é colocado como uma competência do líder também. E isso acho que rompe um pouco com a questão da escuta ativa, porque se eu estou induzindo respostas, estou induzindo crenças ali, estou induzindo verdades, eu estou menos receptivo a ouvir contrapontos ou ouvir outras verdades. Eu achei bem interessante essa... Sim, e aí eu não sei se ficou bastante claro assim, mas é um indutor no sentido de que eu estou tentando instigar a pessoa a vir junto comigo. Eu trago uma visão geral, eu faço isso todos os dias com meus colaboradores, assim, me reúno com eles, eu trago uma ideia, dentro dessa ideia eu vou instigando. Pessoal, o que vocês acham? Né? Como é que a gente pode fazer isso melhor? Como é que a gente pode achar caminhos alternativos para determinadas coisas que a gente precisa fazer? Alguém tem uma solução melhor? Isso vai dando uma sensação de pertencimento tão grande na pessoa. E aí, com o tempo, ela passa a se sentir parte daquele organismo. A gente começou falando aqui de organismo. Ela passa a fazer parte de se entender mesmo como parte de um todo que está funcionando de forma diferente, mas que ela tem ali uma função. Porque se a gente não... seja o líder, seja o liderado, não entendem qual é o papel dele ali, eu acho que aí você pode sepultar qualquer empresa, porque células sociais, não faz o menor sentido. Células sociais caóticas pode ser considerado uma filosofia de gestão? Pode ser, sim, certamente. E aqui dentro desse conceito, olhando aqui um pouco os capítulos e tudo mais, me chamou a atenção logo de cara que você coloca a expressão hora de apertar o botão reiniciar. E para trazermos essa filosofia, você propõe um marco zero? Vamos dar um ponto de guinada para começar a trabalhar esse processo? É bem isso, Ivan. Assim, eu começo o livro fazendo algumas constatações que eu acho que estão aí para quem quiser ver. E o resumo delas seria o seguinte: a gente nunca teve tanta tecnologia hoje ao nosso dispor, a gente nunca teve tanto conhecimento, a gente nunca teve tanto recurso, proporcionalmente a outras épocas, né?
Então, a gente tem esse exemplo aí da vacina que é fantástico. Assim, alguns concordam, outros não concordam, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero dizer o seguinte, laboratórios se uniram para dividir conhecimentos, dividir pesquisas, né, num momento difícil da humanidade. E o que eles fizeram? Cada um, claro, ali dentro desse conceito de que cada um faz sua parte, mas eles trocaram conhecimentos. Eles foram muito mais colaborativos do que competitivos nesse momento. Qual foi o resultado? Num tempo recorde, a gente fez uma vacina que a humanidade estava precisando. Uma vacina eficaz ainda. Então a gente deu um reiniciar aí. A gente passou a dizer assim, nesse momento eu não preciso competir com o outro. Porque esse é um outro problema atual, que eu faço um diagnóstico bastante preciso assim. A competição, ela tá de fato destruindo todas as relações humanas, o planeta e tudo que ela encontra pela frente. A gente não precisa mais competir. Não estamos mais em tempo de competir. O que a gente tem de conhecimento, como eu falei, está sobrando. O que a gente tem de tecnologia está sobrando. Se a gente começar a usar tudo isso a favor da humanidade, a gente vai conseguir transformar as coisas numa velocidade que a gente nunca pensou. Mas por isso que o primeiro ingrediente é o querer. Uhum. Quando a gente quer, a gente faz, não é? Mas por que a gente não quer apertar esse botãozinho de reiniciar e falar assim, agora a gente vai mudar a chave para uma outra filosofia e o dinheiro vai ser meio... Aliás, ele surgiu assim, né? O dinheiro surgiu como meio de troca. Ele é um fim hoje, mas não era no passado. Então é só apertar o botão em reiniciar e dizer, queremos fazer um mundo em prol dos seres humanos, não do capital. Então, mas aí a gente entra na palavrinha chamada ego, né? Ego, poder, né? Exatamente, porque quando a gente fala do líder, né? A gente estava falando aqui do líder, e a gente até... Você já citou a questão da saúde mental, e a gente falou um pouquinho de que alguns líderes acabam contribuindo para que a saúde mental, né, seja... deteriorada. Deteriorada, piora. Tem esse fator. Daí você entrou na questão, né? Falamos um pouco da oratória, e que a oratória é um fator de você criar argumentações, né? Poder de argumentação e tudo mais. E tudo em prol de um alimento, né? Que é alimentar o seu próprio ego. Né? Poder para alimentar o teu ego, a competição, né? Eu ganho do outro, então eu alimento o meu ego. Então a gente entra nessa questão que precisa ser trabalhada, né? Para que eu trabalhe em cooperação. Que eu, às vezes, aceite ser subordinado, né? Ou eu aceito que tudo bem a ideia foi minha ideia, mas tudo bem ele falar que a ideia é dele. Tá tudo bem, o importante é que a ideia seja realizada. Não importa de quem a ideia é, entendeu? Tem uma das características de líder aqui no livro que eu falo que ele tem que atuar como Batman, nas sombras, a serviço da luz. Então, assim, às vezes não interessa se foi ele que fez. Interessa que foi resolvido o problema. Isso é trabalhar em colaboração. Então, a gente precisa primeiro... essa questão do ego também, a gente precisa primeiro trabalhar, de fato, as lideranças. Eu já participei de outras entrevistas que sempre falam, mas a pessoa não tem uma responsabilidade enquanto ser humano de também fazer a sua parte? Sim, cada um de nós é responsável pelas decisões que nós tomamos. Mas também é fato que a humanidade ela foi estruturada de uma forma onde líderes sempre tiveram esse papel de ser o indutor dos processos. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Você vai ter sempre alguma referência. O problema é que hoje nós estamos sem referência. Não tem mais referência de líder. Estamos fracos de líderes hoje? Nós não temos. Eu digo, eu não consigo lembrar de um que eu consiga dizer, olha, esse cara eu seguiria. Os do Brasil eu nem falo, porque para evitar polarizações. Polarizações. Mas vamos pegar um exemplo do Macron, que eu até tenho uma certa estima por ele, enfim, um estilo mais moderado e tudo mais. Macron, presidente da França. França, o presidente da França. Ele recentemente fez uma mudança, né, na Previdência francesa, que a Constituição deles permite que o presidente tenha essa capacidade, e ele fez isso de uma forma altamente impositiva.
sem escutar ninguém, sem levar para o parlamento, simplesmente porque ele disse, eu quero e vou fazer. Então você vê, a França ficou uma semana, 15 dias mais aí de conflitos, né, na rua. Exato. Então você vê o poder que uma pessoa tem, um líder tem, de causar um dano na sociedade quando ele não escuta o outro. De novo, é da escuta. Ele não quis escutar ninguém. Ele não quis escutar o parlamento, ele não quis escutar a sociedade, nem que fosse para dizer, ok, eu entendo o lado de vocês, mas existe isso, existe aquilo, existe... Aí você começa a argumentar. Mas você só pode argumentar se você antes escutar. Se você vier com o argumento já direto, isso não é escuta, isso não é negociação. Negociação pressupõe muita escuta. Muita escuta. E assim, né, realmente a gente talvez não, a gente tá fraco de líderes, né, de nomes aí, grandes nomes, e aí aquela liderança começa a ficar, a referência de liderança começa a ser outras pessoas, né, outras fontes, assim, né, porque hoje você falou de grandes líderes, aí grandes líderes realmente não vêm, mas aí você vai para as redes sociais, aí você tem várias pessoas ali liderando. Verdade, né? Verdade. Que são grandes contas ali que fazem um movimento de liderança. E aí é uma área ali, uma linha, né? Um ponto que... É uma linha assim, tem pessoas também que estão ali vendendo algum tipo de liderança para coisas construtivas. Mas o que a gente vê é que cada um agora é um líder sozinho. Sim. Né? Ou eu vendo uma ideia ou eu vendo uma outra ideia completamente diferente. Não tem mais o meio do caminho. Então, esse líder também que traz o meio, que consegue unir os dois lados, não é fácil, né? Mas ele precisa ser desenvolvido para que exatamente ele consiga ouvir o contraditório. Ninguém consegue mais ouvir o contraditório hoje. Esse é um ponto que a gente conversa muito, né? É muita lacração, cancelamento e... E o processo de você não ter... são bolhas, né? São bolhas que a gente vive e aí você não... E você vive naquela bolha e quando você sai daquela bolha você não quer ouvir o outro lado e isso vai fazendo com que você fique com o seu argumento empobrecido. Porque eu tenho que ouvir o outro lado. Não para concordar. Eu tenho que ouvir primeiro. Aí eu vou, a partir daquilo que eu ouvi, eu vou fazer um julgamento. Concordo totalmente, parcialmente, ou continuo ali com o meu ponto de vista, então aquilo vai me fortalecer enquanto meu argumento, ou eu vou mudar. Porque é assim que o processo acontece, né? Evolutivo e de desenvolvimento. E você falou, as pessoas, a maioria das pessoas que eu entrevisto, né, que eu tenho contato nas empresas, não sabem o que elas estão fazendo nas empresas. Perfeito. Infelizmente, isso é uma verdade. E aí, eu tenho tenho olhado para um aspecto que a gente chama, que eu tenho chamado de barra da dormência. Uhum. Que é assim, você utiliza algumas coisas na sua vida, ferramentas não, você utiliza algumas coisas, né? Ou você bebe, ou você come, ou você se enfia em série na Netflix, ou você se enfia em redes sociais, ou você gasta, enfim. São aspectos da barra da dormência. Então, para não entrar em contato com determinadas questões da vida, eu entro na barra de dormência e adormeço as minhas emoções e os meus sentimentos. E esses dias a gente estava andando por um bairro lá na cidade e me chamou a atenção. Fazia muito tempo que eu não ia naquele bairro. E me chamou a atenção de números de bares, barzinho, assim, né? Boteco, né? Botequinho. Que tinha naquele bairro. Assim, a cada, 2 ruas, ou em uma rua tinha 2 bares. E as pessoas dentro dos bares, assim. Só contextualizando, não é que nós estávamos andando no bairro de São Paulo, que é um bairro dos bares, ou algo assim, não. É cidade do interior, residencial e cheia de bar. Cheio de bar. Eu fiquei observando, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. E eu fiquei pensando, é isso. Nós somos zumbis. Nós levantamos, nós vamos para o trabalho, a gente trabalha, aí vai cumprindo as atividades e as tarefas e tudo mais. E aí você tem um monte de coisa ali dentro que é um caos.
aqui dentro, que eu não consigo botar uma ordem, e o que eu faço? Eu entro na barra da dormência e cada um tem a sua, e naquele ambiente ali, provavelmente uma grande parte da população estava dentro do bar, adormecendo as suas emoções. Sim. E no dia seguinte, o cara levanta e vai de novo e vai. Eu acho que ela também leu o livro, hein? Você viu só? Não, porque logo no começo eu faço essa constatação, que a gente funciona, a maioria das pessoas funcionam basicamente como robô. Acordam, deixam os filhos na escola, vão para o trabalho, trabalham, voltam, pegam os filhos na escola. Quando os tem, eu digo, quando os tem, aí chega em casa, assiste um pouco de TV, ali faz mais alguma coisa do dia a dia, dorme e começa a repetir esse ciclo insano, que não faz o menor sentido. Em 2023 a gente ter de novo o conhecimento que a gente tem, os recursos que a gente tem e viver nesse modelo da revolução industrial. Esse é um modelo de revolução industrial. Tá faltando um pouco de caos induzido nessa rotina. Exatamente, acho que está faltando bastante o caos induzido, nesse sentido do caos bom, como você está falando. Porque como é que você quebra esse ciclo? Como é que você quebra esse ciclo insano que as pessoas estão vivendo? Um dos caos que nós vivemos e que não foi, por um lado, né, foi uma pandemia, então lógico, mas foi um caos que trouxe um movimento muito grande. Sim. Né? E inclusive para dentro das empresas, porque tem empresas que nem sabia que o empregado, o colaborador tinha família. Entendeu? Que tinha filho, que tinha... Não sabia. De repente, quando ele entra e ele tem que entrar para uma videoconferência, e o periquito, o papagaio, o cachorro, o gato pulando pro meio... Aí ele vai descobrindo que aquela pessoa existe. Ela tem uma vida. Ela tem uma vida além daquele avatar que ia trabalhar todos os dias. Todo dia, entendeu? Eu imagino o chefe dizendo, olha, parece que esse androide tem uma família, rapaz. E eu acho que foi essa a primeira. Só que eu não sei se a gente aprendeu muito, ou se o tempo vai passando e a gente vai esquecendo um pouco das coisas que foram vividas durante aqueles 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos, acho que foram 2 anos. Ainda estamos vivendo, né? Reflexos, né? Sim. Mas assim, mais intenso. Porque é isso, né? Eu vejo que a gente tem conversado muito e a gente tem falado com bastante pessoas que vêm aqui falando sobre as inteligências artificiais, metaverso, né? E tudo, e avatar que a gente fala e tal. E parece um negócio tão fora da nossa realidade, assim, né? Um negócio, nossa, extraordinário e tal. Mas nós já usamos os avatares. Exato. Já somos eles, né? Já somos eles. Já somos eles de uma outra forma, né? Tem vários componentes que você colocou, que realmente, assim, precisam de um olhar. Vamos lá. Essa questão dos bares, né? A gente não pode também aqui chegar e enquadrar uma análise de uma forma tão simples, mas o meu olhar de psicanalista é simples. Assim, uma primeira visão para esse tipo de ocorrência é a pessoa realmente, de fato, ela está compensando ali o que ela não está conseguindo fazer em termos de própria expectativa que ela tem da vida dela. Então ela começa falando mal desde o café lá dentro da empresa, aí depois ela vai pro barzinho falar mal do chefe, falar mal da empresa, falar mal de todo mundo. Isso é uma compensação. Psicanaliticamente falando, é uma compensação. Ela bebe, ela fuma, então ela faz tudo aquilo que ela tem o poder de decisão para a vida dela. Uma das coisas que mais o ser humano gosta é de autonomia. Um belo exemplo disso é quando a gente pega o nosso carro. Porque ali é a tua empresa. Você põe a música que você quer, você dirige do jeito que você quer, você conduz do jeito que você quer. Então, assim, o carro talvez seja o maior momento de prazer quando alguém vai trabalhar, tá? É o carro. Porque ele traz essa autonomia. Aí você acaba de descer do seu carro, você é só mais um número. Onde é que eu vou compensar essa minha falta de autonomia? No bar, na bebida, em relacionamentos horríveis, tóxicos. Você fala, poxa, Henrique, mas cara, que cenário não caótico, mas que catastrófico é esse que você está pintando, né? É a realidade. Então, assim, ou a gente aperta o botão reiniciar e acredita que é isso que está aí e constata, porque não é uma constatação que eu fiz
simplesmente estando fora das empresas, foi estando dentro delas. Que esses ambientes realmente estão completamente desorganizados. E eles se refletem na sociedade, quando as pessoas saem de lá, se refletem em casa e fica nesse ciclo maluco, sem resolver, e todo mundo com essa sensação de robô, como você falou. Poxa, mas e aí, o que é que eu faço? Não posso fazer nada. Como assim você não pode fazer nada? Podemos muito. O espaço que vocês estão dando aqui é muito importante para que a gente fale desse tipo de situação. Se a gente vai transformar muitas pessoas, uma quantidade muito expressiva de pessoas, isso é o que menos importa. O livro foi escrito para ter ser um processo de sensibilização, porque não há outra forma de você transformar a sociedade sem ser sensibilizando, sem ser pelo exemplo, sem ser pelas suas próprias atitudes. Eu não quero que nenhum líder seja perfeito, mas assim, é inadmissível que você, como um líder, enfim, escute coisas como recentemente a gente escutou aí do nosso presidente, e o outro também falava também. Então, assim, não tem um mínimo de equilíbrio. Tem um mínimo de equilíbrio para falar sobre determinadas coisas, entendeu? Então, como é que você, que está do outro lado, que vê aquela pessoa como sendo uma referência, você vai se portar? Da mesma forma. É o anticiclo que eu falo no livro. Enquanto a gente tiver líderes com essa qualidade que a gente está vendo aí, ou falta de qualidade, melhor dizendo, a gente vai viver no anticiclo. Quando a gente tiver líderes que são referência, que ajustam o discurso para uma diversidade maior, para uma inclusão maior, para saber ouvir mais do que falar, trazer outras pessoas juntos, isso vai transformar. Eu tenho quase que absoluta certeza que aí o ciclo positivo vai começar a girar. E as pessoas vão sair dessas bolhas. Porque elas vão ver, poxa, mas tem alguém aí que está ouvindo todo mundo, né? Porque as pessoas também não estão numa defensiva muito grande por isso, porque elas estão acreditando basicamente ou em um lado ou no outro. Quando alguém chega e diz, não, pessoal, peraí, vamos parar com isso. Existe o caminho do meio. Vamos propor uma coisa diferente, onde todo mundo possa ser respeitado com o seu pensamento, mas que a gente também possa fazer alguma coisa em conjunto. Porque o propósito, que é um outro elemento desse livro aqui, ele é um dos elementos mais importantes na formação de uma célula social caótica. O primeiro é o querer. Né? A gente precisa querer viver um mundo diferente. Depois a gente precisa de líderes, que são as pessoas que vão conduzir esse processo. Mas a gente precisa de propósito. A humanidade está sem um propósito coletivo. A gente não tem mais um propósito coletivo enquanto humanidade. A falta de um propósito coletivo, você diz que para você seria por conta que não existe as pessoas estão sem propósito mesmo, ou porque os propósitos são conflitantes e não se constrói um propósito coletivo, no seu ponto de vista? Vamos lá, assim, eu diria de uma outra forma. Eu acho que cada um pode ter o seu propósito, não há nada de errado nisso, mas quando a gente fala que o planeta está colapsando e precisa de uma ação conjunta da humanidade para reverter esse cenário, não há esse propósito. Há muita fala e pouca ação. Em algum momento, a Josiane, falou para mim sobre a questão do falar e prática e discurso. A gente não vê mais isso. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Ou ela faz outra coisa, depois ela fala outra completamente diferente. Como é que você vai acreditar numa pessoa assim? Não estabelece relação de confiança. Não estabelece. Aliás, a relação de confiança, ela vem de um processo de perseverança. De perseverança exatamente nesse sentido, de que de tanto você permitir que o outro participe, de tanto você fazer um ambiente acolhedor, você vai criando um ambiente contrário do que a gente está falando dentro das empresas. Que a gente não está falando de nada utópico não, tá, gente? Não é assim todo mundo se amando e se beijando dentro das organizações e no mundo, não. Mas, assim, os problemas estão aí. Como é que a gente não tem um propósito maior de tratá-los? Se eles estão aí na nossa frente. E eu dou vários exemplos aqui no livro, inclusive, assim, coisas que, para as pessoas pensarem, hoje não falta trabalho, falta emprego.
Porque se a gente se juntasse para despoluir os oceanos, se a gente se juntasse para combater o desmatamento da Amazônia, se a gente se juntasse para resolver os problemas de lixo no planeta e os milhares de problemas que o planeta tem, a gente conseguiria trabalho sobrando para 6 bilhões de habitantes. Atividades a serem feitas existem. Atividades a serem feitas Formalização existem. econômica delas é que não é tão intensa. Perfeito. Então, assim, é muito impressionante. A gente fala assim, eu audaciosamente digo que eu tenho uma solução para o desemprego global. Que é a gente começar a achar propósitos, e aí cada um vai se identificar com algum deles. Alguém vai querer limpar o oceano, algum vai querer ajudar na Amazônia, algum vai querer diminuir a poluição nas cidades, alguns vão querer despoluir o rio Tietê, alguns vão querer construir casas. Ótimo, somos diferentes, mas a gente não está trabalhando enquanto ideia coletiva. Dá para entender isso? Assim, a gente não está trabalhando enquanto ideia coletiva. Está todo mundo correndo. Assim, deu um tiro de largada e correu todo mundo para um lado. Todo mundo ficou assustado. Não é o tiro da largada, é o tiro para... Não tem uma organização clara entre tudo aí. Não tem. A gente não tem essa organização. Então, por falta dessa organização, está cada um olhando para o seu umbigo e acreditando na sua própria verdade ou em alguém que ele escuta. Então, sem esse propósito maior que eu falo no livro, é o propósito de uma humanidade que vai pensar nos problemas da humanidade. Quando a gente começar a fazer isso, não vai faltar trabalho, nem emprego. Eu achei esse um insight muito poderoso, viu? Bora pra linha. Aí você precisa construir uma tese. Imagina. Eu vou guardar o próximo livro agora também, porque... Deixa eu ver. Henrique, e aí eu vou pedir para que você já produza o próximo livro com uma tese de como converter todo esse trabalho disponível em formalização econômica, ou seja, empregos, para que todos possam atuar e ter renda e subsistir a partir deles. Acho que isso certamente você vai ganhar um Nobel de Economia com uma tese dessa. Olha, eu não tenho essa audácia não, mas eu atuo numa comunidade para comprovar que isso pode funcionar. Você tem um projeto atuando nisso? Tenho. Qual que é o projeto? Tenho um projeto numa comunidade chamada Raposa do Trilho. Fica onde? Em Itapipoca, no interior do Ceará. Itapipoca, interior do Ceará. Legal. Interior do Ceará. É uma comunidade que, enfim, assim, resumidamente, eles já têm água. A gente conseguiu chegar num nível lá de água para eles totalmente satisfatório. Então, hoje eles têm água potável, não só para as coisas do dia a dia, mas para beber também e tudo mais. Para você ver, em pleno interior do Ceará, dá para encontrar água. Pronto, esse é mais um ponto. Se juntarem algumas pessoas para achar água, vão achar. Porque lá achou. E é um terreno pedregoso, assim. É impressionante, só tem pedra. E foi lá um geólogo e um agrônomo e acharam água. E a água é cristalina hoje. Maravilha. E a gente agora está fazendo um projeto exatamente para que eles usem essa água para plantar, para que eles tenham autossustento, dependam menos do governo, consigam produzir, vender. E o mais interessante, provavelmente eles nem estão no PIB, que talvez a gente seja um outro programa onde a gente pode falar, mas assim, o PIB é outra coisa que também por si só já faleceu, o conceito do PIB. Porque não tem como você crescer indefinidamente o PIB achando que na outra ponta tem uma fonte inesgotável de recursos. Exato. O que a gente tem que fazer é alguma coisa caótica, onde alguns vão sim ter um barco gigantesco, não tem como a gente controlar isso, mas outras pessoas vão viver no interior, tranquilas, gostando do que fazem, sendo felizes, consumindo muito menos, e a gente massificou tudo isso. A gente acha que todo mundo, para poder ser feliz, precisa de uma BMW, precisa de um apartamento de 700 metros quadrados, e essa distorção é que faz essa ideia do PIB crescer indefinidamente. O Eduardo Gianetti, que é esse sim, um economista de mão cheia, né? Que eu tenho muito respeito por ele, assisti um vídeo dele maravilhoso, ele comentando exatamente isso, assim. Se a gente consome muito copinho de água, o PIB cresce, mas o lixo aumenta. Nada contra as empresas de carro, mas quanto mais carro a gente vende, o PIB cresce, a qualidade de vida piora.
Então, o PIB não é mais uma referência para se medir qualidade de vida humana. Não pode ser. Correto. É uma medida meramente financeira de um volume de produção que você não sabe Isso. o que está acontecendo com ele ali. E o pior, quando ele aumenta mais para uma minoria, a qualidade de vida de uma minoria, e menos de uma maioria. Porque ele também é assimétrico. Quem mais se beneficia do crescimento do PIB são as pessoas que mais têm dinheiro. As outras crescem também? Crescem, mas não tanto quanto quem já tem dinheiro. O processo de distribuição ele é bastante assimétrico. Bastante assimétrico. Então o PIB, assim como outras questões aí que eu trato no livro, elas já faleceram. Por isso que a gente precisa apertar o botão e reiniciar. Bora pôr linha na fogueira? Bora. Então, olha só, Henrique. A cultura empresarial de trabalhar duro muitas vezes incentiva uma mentalidade de sempre estar disponível, levando a problemas de saúde mental e burnout entre os funcionários. Como você acredita que os líderes podem equilibrar a necessidade de produtividade com o bem-estar dos funcionários? Difícil, tem que produzir bastante, gerar resultado, mas eu não quero trabalhar até cair em exaustão. Olha, essa pergunta eu queria ter ela tão assim na ponta da língua aqui para falar, viu? Quem escreveu essa pergunta foi malicioso, hein, ô editor? Esse aqui foi o redator. Esse foi o redator. Essa pergunta Verdade, coitado do editor. Não dá pra a gente... Dá pra responder, mas assim, a gente vai ter que respondê-la com esse olhar do botão reiniciar. Perfeito. Assim, porque o que aconteceu com a humanidade foi um processo realmente de valorização do capital, né? Então, muito forte nas últimas décadas. E isso fez com que as empresas, de fato, trabalhem muito mais em função da geração desse capital do que de pessoas. E aí, consequentemente, a pessoa vai ter que, a serviço desse capital, trabalhar como foi descrito, né? Sem horário, sem descanso, trabalhando, a gente já falou aqui, como um robô. Assim, não tem como Ivan, sair dessa pergunta se a gente não pensar num mundo mais humano mesmo, sabe? E aí é uma coisa de resgatar, parece utópico, sabe? Essa resposta, assim, de resgatar a essência da humanidade. Mas você não vai mudar isso, nem o batedor de carimbo que vai todo dia e volta, e todo dia e volta ao trabalho, que é a mesma coisa, dessa pessoa que fica sem fim na empresa, e o líder não pode fazer muitas vezes muita coisa, porque ele também é pressionado a dar resultados, né? Isso também ele sofre, o líder também sofre muito essa pressão, mas sofre por quê? Porque desde lá de cima vem uma orientação para se gerar lucro, muito lucro. Então essa pergunta, ela é quase que uma pergunta do milhão, mas ela passa muito pelo um aspecto de humanidade mesmo. E a gente entender o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Qual é a nossa missão no planeta? É gerar dinheiro, destruir tudo, acabar com tudo. Aí depois a gente vai para Marte, como eu falo aqui, que é um planeta maravilhoso, cheio de recursos naturais, belíssimo, oceanos maravilhosos, né? Porque eu não entendo esse fascínio do ser humano por Marte. Um lugar tão bonito que a gente vai para lá, né? Depois que a gente acabar com tudo aqui, vai ser tão bom viver lá. A rede hoteleira top lá, né? Não, bom, pelo menos o beach tênis vai ter lá, a areia tem bastante. O beach tênis vai ter bastante. Opa, então já pega a mochilinha já. Já sabemos qual vai ser a modalidade número 1. Futebol então, de areia e beach tênis. É que a tua pergunta, ela me faz ter outras perguntas. Onde foi que a gente se perdeu? Sabe? Onde foi que a gente se perdeu de não ter momentos como esse? De pessoas falando com pessoas. Onde foi que a gente se perdeu que a gente tem que gerar capital? Para vocês terem uma ideia, tá aqui no livro. A gente tem um descasamento, mais uma para o PIB, mais uma para a cabeça do PIB. A gente tem um descasamento entre PIB, produtos reais, palpáveis no mundo, e dinheiro. E aí dinheiro não é só dinheiro físico, pode ser ações, enfim, investimentos ao redor do mundo, na ordem de 100 trilhões de dólares. Ou seja, o dinheiro virou um produto a ser produzido.
Então tem muita gente que só vive em função disso. Essa tua pergunta só vai ser respondida se a gente realmente apertar o botão reiniciar. Se tiver momentos como esse, se tiver pessoas falando que pessoas importam. Eu entendo o que você tá falando. E assim, não sei se aqui eu tenho... Pra mim, né, que é bem aquele negócio assim, né, o pessoal... ser dona do meu tempo, da minha vida e, né, do que eu quero fazer e tudo mais, é o meu dinheiro, vamos pensar assim. Eu prefiro saber onde eu vou escolher gastar o meu tempo. Então, né, se eu estiver num lugar que eu achar que aquele lugar, ou, né, se eu não quero ir para um lugar, não vou para agradar, não vou, porque é meu tempo e eu tenho que saber como que eu vou gerir esse meu tempo e não vou gastar com qualquer coisa. Mas a gente está numa era em que existe muita ostentação, né? Tudo é ostentação. Tudo é ostentação. E nunca se falou tanto, né, do processo de dinheiro. Né? Invista aqui, ganhe não sei quantos %, rendimento, viva de renda, viva de não sei o que e tal. E o ser humano tem essa ganância, né, pelo dinheiro. Então ele tem ficado, eu acho que ele sempre esteve, talvez, e agora ainda mais, parece que na linha de frente do ser humano. E aí, todas essas questões que a gente está falando aqui, que é o que de fato sustenta o processo, acaba ficando em segundo plano. Porque dá trabalho parar para ouvir, dá trabalho para trabalhar as minhas emoções, Sim. Dá trabalho sentar, né? É trabalhoso não, assim, às vezes você fala assim, sentar e olhar no olho de outro ser humano e conversar e me entregar para o outro ser humano, né? E receber essa troca e tal, é algo que falta, né? Eu prefiro não fazer isso mais. Eu prefiro ficar aqui porque eu tenho que ganhar dinheiro, cara. Então a gente foi se desconectando disso tudo. A gente foi se desconectando da nossa própria humanidade, né? Do que é natural. Do que é natural. Concordo. Em algum momento aqui a gente já falou tanta coisa, mas em algum momento a gente falou que... Nós estamos atordoando as pessoas aqui, os ouvintes. É que em algum momento a gente conversou sobre que cada um de nós é um líder também, né? E aí eu vou de novo voltar a ser o chato da história para bater nessa tecla do líder, né? Poxa, mas esses exemplos que estão sendo perpetuados aí, do poder, da ostentação... Não são pessoas que são também líderes, que ficam mostrando isso o tempo todo? E aí eu até convoco vocês aqui. Vamos tentar lembrar quem faz diferente. Quem tem dinheiro e está ajudando o próximo hoje. E está divulgando isso. Não porque ele queira divulgar, eu digo, mas... Quem ajuda o próximo nem divulga, às vezes. Eu digo, mas onde é que está esse exemplo de que não só o dinheiro é importante? Não temos. Nós estamos sem líderes, nós estamos sem exemplos positivos. E quanto mais isso se perpetuar, mais nós vamos nos afastar. Nós vamos continuar dando valor a tudo que não é humano, a tudo que é apegado ao capital, a tudo que é apegado a poder, enfim. Não tem outra... Bom, teve um certo cidadão que, há 2000 anos atrás, quis falar um pouco... desse tipo de tema. Sobre esse novo tipo de vida, né? Acabou num lugar não muito bom, mas é isso. Eu acho que, brincadeiras à parte aqui, assim, a metáfora com Jesus, ela é muito importante, né? Porque ele falou de uma humanidade diferente, né? Ele falou de aceitar o outro, ele falou da diversidade, ele falou de acolher o outro precisasse. E aí de lá para cá parece que a gente deixou isso só nos livros e... Fazendo totalmente o contrário, né? Estamos fazendo totalmente o contrário. Então, de repente, se nós estamos sem nenhuma referência, a sugestão e a dica é se reconecte com essa referência, pelo menos, né? Pelo menos com essa referência, que essa já será uma grande referência para que a gente possa caminhar aí em direção ao... não sei o que, mas um mundo melhor. A um mundo caótico. Isso, um mundo caótico. Um mundo caótico. Excelente. E formar líderes, né? Exato. Vamos formar líderes, gente. Eu coloco aqui no livro assim, eu faço esse trabalho, mas isso não é trabalho para um ser humano.
Isso é um trabalho para várias pessoas. Vocês também estão sendo líderes agora, estão ajudando a formar líderes. Olha que bacana. Então, assim, vamos perpetuar esse exemplo, vamos perpetuar esses momentos, vamos pegar outras pessoas. Eu convoco aqui outras pessoas que fazem desenvolvimento de líderes para dizer, vamos lá, gente, vamos nos juntar, vamos formar outros. E daí vai sair devagarinho um processo de mudança que a sociedade está precisando. Vamos formar a Greta. Exatamente. Vamos formar a Greta para quando ela for maiorzinha aí já está mais preparada, entendeu? É isso, as pessoas estão aí, elas só estão carentes de alguém que traga alguma coisa para elas. Excelente. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada mesmo pela participação. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Nas redes sociais. Como é que elas te encontram? Como é que elas adquirem seu livro? Exato. Tá. Lembrando que vamos ter o sorteio de um exemplar. Mas não conta com a sorte, compra o livro também. Se você ganhar, vai ter 2, você apresentei alguém que merece. Bom, o livro físico, eu não tá em nenhuma livraria. Ele enfim, eu fiz uma edição própria. E aí as pessoas podem entrar em contato comigo no site, que é www.fcvc, fome com a vontade de comer.com.br, ou no Instagram, que é @FCVC, Faca Casa Vida Casa, Desenvolvimento, tudo junto. Então, por lá é só entrar em contato com a gente. Inclusive, agora há pouquinho, eu participei de uma outra entrevista para uma rádio e a jornalista me perguntou se tinha algum local que eu conhecesse de acolhimento para esse tipo de ideia. Falou, olha, eu sinceramente não conheço, mas quem quiser me mandar mensagem, eu teria o maior prazer de responder e acolher e conversar com a pessoa e dizer, olha, podemos transformar essa situação e enfim, não faço nada pensando em capital, assim, diretamente, sinceramente falando. Já ajudei muitas pessoas sem ganhar dinheiro, então minhas portas estão abertas. Legal, bom demais. Excelente. Posso terminar com uma frase, então, do D-Rock? Claro. Que eu acho que exemplifica bem o que a gente falou aqui. Sim. A última característica que eu coloco aqui de um verdadeiro líder é uma frase dele. E ele fala assim, não se pode medir o dar e receber. Uma dádiva com expectativa não é dádiva, é barganha. Perfeito. Então é isso que a gente precisa mais. Excelente. Dar e receber é uma coisa. Vamos praticar mais sem esperar nada em troca. Perfeito. Sem barganha. Justo. Muito bom, gente. Você já sabe. Siga nosso programa no mentes.em.foco no Instagram e podcast Mentes em Foco no YouTube. Compartilhe este programa com o maior número de pessoas que você considera, né, que possa se beneficiar desse conteúdo, porque o objetivo aqui é exatamente esse, praticar o bem, levar o maior número de informações para as pessoas, para que elas tenham acesso e aí sim possam começar a liderança na própria pessoa delas. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. E se você quer ser um patrocinador oficial e ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Valeu, Ivan. No fim, o programa nem teve tantas agulhadas hoje. Não, acalmei. Relaxou um pouco. Tô brincando. Muito obrigada, Hoje viu, foi Henrique? um programa caótico. Caótico, oscilamos bem, né? Exato. Nada de nenhum nem outro se Mantivemos sobressaindo. um equilíbrio dinâmico, eu diria. Pronto. Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, viu, Imagina, Henrique? gente. E até a próxima. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima, humanos.